Digamos que eu já tenho então um modelo de comunicação onde há uma certa descentralização. Ou seja, imagine vocês que se a Rússia viesse atacar os Estados Unidos lá na década de 70, ele iria mandar para o saco lá 3, 4, 5, 6 cidades, uma vez só. Não lembro se o Satã 2 estava pronto ainda. E aí, naturalmente, por outros caminhos, a comunicação vai acontecer. E o mais legal disso tudo, que foi inclusive projetado, que a decisão de qual caminho se tomar é feito via software mesmo, tá? Ou seja, independente do ser humano, que poderia ter um certo padrão. Então, a tecnologia fugiria desse certo padrão, mas sabemos que tecnologia é um pouco complicado. Tecnologia ela que está sempre num padrão, mas pelo menos ela tem o padrão dela de decisão. Tá? Acontece que imagine você, os Estados Unidos, ver os caras lançando Sputnik no ar. Primeiro, lógico, foi a cachorrinha laica, tchau. Virou pipoca em minuto. Inclusive, meu cachorro, um dos meus cachorros se chama Laika. Tá? Mas não adianta você chamar ela no portão, porque ela só atende a mim. Ela só mal atende as pessoas da minha casa, só atende a mim. Ela é treinada para isso. Mas eu não vou mandar bichinho pro espaço para virar pipoca. Ok? E mandaram o Sputnik e tudo isso vai dar um puta tranco nos americanos. Porra, cara, satélite, satélite, satélite. Inclusive, é desse desespero de lançar satélite que vai vir aquele acidente, né? Que teve com o ônibus espacial, tá? Que ele estourou em 3 pedaços e foi embora. Assim, cara, que foi feio, cara. Tá? Porque tinha um orçamento secreto do Senado. Orçamento secreto para eles lá, porque envolvido com defesa. Não orçamento secreto do que você brasileiro não pode saber, porque eles estão, ó, todo mundo, tá ok? Então tinha um orçamento lá para defesa e que tinha que subir muitos satélites. E a infraestrutura não dava, cara, não dava. O satélite pesava 5.000 quilos, cara, tá um pouquinho maior que uma geladeira, cara. Porra, cara, era muita coisa, cara, muita coisa. Então, cara, é natural que houve desgaste dos equipamentos, natural a explosão do ônibus, tá? Bom, vamos lá, na década de 50, então, né, e no início dos anos 60, as pessoas tentaram configurar sistemas de comunicação emitindo sinais, né, que se refletiam em balões meteorológicos metalizados, tipo balão telet. Se você procurar sobre teoria da Terra plana, você vai ver a questão do balão telet, né, que não existe satélite. Existem balões que são colocados no domo e nós pagamos para ser altamente enganados pelo governo. Ok. O governo engana, eu concordo. Agora, e chega a ter tudo isso um pouco complicado. Mas lembrando que eu vim aqui dar aula para todos os gostos. Terra redonda, molhada, girando loucamente no espaço e mesmo assim você que é terraplanista. Em seguida, então, a Marinha dos Estados Unidos detectou uma espécie de um balão, pô, que ficava muito melhor, cara. Paradinho lá, quer dizer, não tão paradinho, mas pelo menos mais lento, chamado Lua. Mas olha só, brasileiros fizeram uma transação de Bitcoin usando a Lua como um satélite, tá? Então o que eles fizeram? Eles pegaram um rádio amador, apontaram para a Lua, acho que foi em Minas Gerais, se não falha a memória, para o lado ali do Triângulo Mineiro, e naturalmente receberam a transação de Bitcoin, tá? Aqui em São Paulo, né? No estado de São Paulo, não na cidade de São Paulo, mas ali pro oeste, tá? Então o que acontece? Então, um satélite como esse, artificial, feito por balão, tá? Ou até mesmo que é o tal do balão telet, ou até mesmo a Lua, que é natural, podem ser utilizados, mas tem um monte de coisa em cima disso daí. Por exemplo, não amplifica sinal, alta taxa de erro, pode não conseguir, ou seja, é incerto, então muito complicado, tá? Os caras aqui do Bitcoin fizeram várias e várias tentativas para conseguir. Tá? Ou seja, não seria algo útil para uma transação comum aqui, entendeu? Lembrando que tudo fica registrado na blockchain, então não fez nada demais. Se você quer algo descentralizado e algo que não fica visível na blockchain, transação
fundos. É Monero, cara. Eu tenho uma playlist de Monero aí. A principal diferença entre um satélite então artificial e um real é que o artificial amplifica os sinais antes de enviá-los de volta à Terra, transformando naturalmente, né? É, transformando o sinal, reforçando o sinal, corrigindo o sinal, dependendo, e mandando de volta. Os satélites de comunicação então possuem alguma propriedade interessante que os tornam atraentes para muitas aplicações. Naturalmente, porra, cara, hoje subir um satélite não é tão caro, ok? Não é tão caro. Só que hoje nós temos um problema. Por não ser tão caro, ter muitas agências espaciais e muitas iniciativas hoje, inclusive privadas, tá meio que poluindo. Se for, isso aqui é uma, isso aqui que vocês estão vendo é uma simulação, não é uma foto. É uma simulação de artefatos no espaço. O negócio é bem sério, tá? Bom, ainda bem que quando eles caem, exceto aquela espaçonave chinesa, né, que caiu e foi pro saco e só que chegou a colidir com o oceano, não é isso? Tirando aquilo, cara, que era muito grande, lógico, não ia derreter na descida. Nessas porcariadas tudinho na descida derrete. No máximo, eu vou estar aqui no meu fogão a lenha, comendo uma pururuca muito bem frita, olhando para o espaço e vendo alguma coisa passando queimando. Geralmente eles passam queimando no sul do estado de São Paulo, longe daqui, e os estados do sul, tá? Ali é uma rota. É uma rota. Então, não deveria estar aqui, mas é que eu estava conversando com a minha esposa. Celular. Ou em sua forma mais simples, um satélite de comunicação pode ser considerado um grande repetidor micro-ondas no espaço, tá? Ou seja, ele transmite ondas, micro-ondas que aquece moléculas de água no espaço, tá? Ou seja, não no espaço, mas lá em cima, lá na atmosfera, tá? Então, se você fala, reclama muito sobre os efeitos climáticos e você usa o computador, devo lhe falar que você está providenciando micro-ondas no espaço, meu garoto. Lógico, né? Estudar o impacto disso é muito complicado, tá? Mas que naturalmente impacta, lógico, é um micro-ondas, né, cara? E ele contém diversos transponders, isso que é bacana. O primeiro, o Sputnik, tinha duas anteninhas. Ele é uma bola com duas anteninhas do tipo é, polo simples, que é uma antena simples, tá? Não era de polo, era uma antena simples. Uma vareta. Aí isso é um cotonete. Saiu verde. É porque eu sou verde, porra. Então, você fica melhor. Então era uma coisa cheia de duas antenas, na verdade. Duas anteninhas assim, numa coisa redonda assim, parecido com a minha cabeça, tá? E aquilo ele recebia em uma antena e transmitia na outra para a Terra, tá ok? E isso é feito hoje por transponders. Só que os nossos satélites modernos possuem, cara, dezenas de transponders lá em cima. Por quê? Em vez de eu receber uma única fonte de sinal, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa fonte de sinal e cortar em centenas de canais e colocar um transponder em cada canal. Então eu teria centenas de clientes. Ah, mas eu não estou transmitindo todo o poder, toda a banda passante do sinal. Não estou não, cara. Mas o que acontece? Eu estou tendo muitos clientes e estou naturalmente dividindo ali o custo daquele satélite com muitos clientes, tá? Cada um deles, né, ouve então uma parte do espectro, ou seja, não ouve toda a banda. E amplifica os sinais na hora de mandar de volta numa outra frequência também. Tem esse detalhe, vou lhes mostrar. Esse modo de operação é conhecido então como canal em curva, batch pipe, tá? O processo digital pode ser acrescentado para manipular ou redirecionar separadamente os feixes, né? Tentar, porque o satélite ele tem um transponder. Cada transponder ele tem uma área de cobertura no planeta, tá? Então poderia acontecer eu receber um sinal vindo do Brasil num transponder e conseguir mandar para um outro transponder que está focalizado no seu destino, que é a Europa. Tá entendendo? Como se fosse um grande switch no espaço. Eu estou sendo muito ridículo em fazer essa simplificação. Tá?
mas poderia ser, tá? Comparado. Opa! Então quer dizer que dá para direcionar o feixe então para uma região do planeta. Ou seja, isso dá para reutilizar melhor canais, tá? Que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Ah. E naturalmente, esses transponders, eles não são tão simples assim, tá? Alguns transponders possuem poucos elementos. Outros transponders são um pouco mais complexos, possuem mais elementos, eu vou explicar. Vamos lá. Os transponders desempenham principalmente a função de receber um determinado sinal, processar ele de alguma forma, amplificar ele de alguma forma e retransmitir o sinal naturalmente em outra anteninha. Assim como era o nosso amigo Sputnik. Amigo Sputnik. Tá, ficou bonitinho, tá, mas eu não gostaria de ter isso aqui não, porque já viu, né? Eu tava conversando com o Zap Zap com a minha esposa aqui, eu acho que eu ficaria bem nervoso com ela. Brincadeira, não aconteceria, não. Não, né? Bom, e naturalmente isso é conseguido, né? Escolhendo frequências diferentes de descida e subida para cada transponder. Para cada transponder. Então, cada transponder tem uma frequência de chegada nele e uma frequência diferente de descida, de saída dele. Ah, que legal. Então vamos lá. Então eu tenho duas antenas de satélite aqui, ó. Duas antenas de satélite. São duas, tá? São duas, tá? São duas antenas aqui. Chega o sinal, passa para um duplexer que arranca o ruído de fundo do espaço. O ruído de fundo do espaço. Isso aquilo que é captado pelo James Webb, captado lá pelo. Putz, esqueci o anterior, hein? Esqueci o anterior do James Webb, hein? Ah, tchau, virou passado, né? Virou ex. Virou ex aquele outro. Ops. Só lembro do James Webb, que é o atual. Então quer dizer o seguinte: arranca aquele barulho, aquele som de fundo, aquele ruído de fundo. Aí ele tem um processamento, tá? Ele amplifica o poder do sinal e manda para o duplex que vai acessar a outra antena. Então quer dizer que, naturalmente, a antena satélite é usada para transmitir os sinais e receber os sinais. Né? O duplex é uma porta de micro-ondas bidirecional que recebe o sinal de uplink e também ele é capaz de enviar pelo sinal de downlink. O amplificador é chamado de LNA, tá? É usado para amplificar o sinal. O LNA, cara, é possível até você comprar no mercado. Não é mercado negro, não, cara, é o mercado mesmo. Você compra esses aparelhos. Tem um canal no Odyssey, eu vou recomendar mais pra frente, tá? Mais pra frente na playlist eu recomendo. Eu vou ter que ir lá procurar. Ele é um cara especialista em hackear satélites. Sério. Pode derrubar um satélite, tá, cara? Ele pode mandar um comando e derrubar o satélite, cara. Não é brincadeira. E esse cara, esse hacker, eu tirei, eu não tava seguindo ele, mas eu parei de seguir porque eu vi que eu ia gostar e eu ia gastar muito dinheiro. E eu olhei pro meu casamento, mas sei lá, cara, talvez se acontecer, aí talvez eu faço isso. É, e aí eu preferi tirar o like do cara, eu não quero ver nada que ele faz, cara. Porque senão eu vou acabar gastando dinheiro. Então, naturalmente, o processador ele desempenha a função de converter sinais de frequências mais alta em uma frequência mais baixa. Naturalmente. Por quê? Para eu transmitir uma frequência muito alta, eu preciso de muita energia. Para eu transmitir numa frequência baixa, eu preciso de pouca energia. O satélite tem pouca energia. Então, quando eu mando da Terra, eu mando numa frequência fodida de forte. Pá! Pô, eu tenho usina nuclear, eu tenho carvão para queimar, eu tenho diesel para queimar, pô. Eu tenho. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer uma represa, vamos alagar um pântano e gerar muito metano para criar. Depois eu capturo esse metano, dá um jeito. Ok? Então aqui na Terra eu consigo fazer a sujeira que for para conseguir energia. Eu consigo, muita. Eu consigo muita potência para subir. Mas na hora de descer, o satélite não tem tanta potência. Ok? Porque ele depende dos painéis dele lá, embora tenha muita radiação. Não é bem assim. Tá? E naturalmente, por isso que ele manda numa frequência menor do satélite para a Terra.
tá? E um amplificador de potência, que é para amplificar essa potência. Bom, aqui é um transponder, tá? É uma especificação de um transponder. Então, naturalmente, eu recebo o sinal, passo por um LNA, reforço, passo por um amplificador, eu utilizo esse oscilador para mudar essa frequência. Eu tenho um oscilador ali, ele chama de oscilador. Ele vai converter a frequência, por exemplo, de 3 GHz para 1.5 GHz. Tá? Ele passa por um amplificador, passa por uns filtros, passa por outros filtros e dá um link. Tá? Então, basicamente, funciona assim. Tá? Alguns transponders são muito mais elaborados. Tá? Bom, pense em você. É barato um processador i5? É. É barato uma memória DDR4? É. Mas lá no espaço eu não posso pôr nada disso. Como assim? Vou te explicar. Tirando a ida do homem à Lua, ok? O resto não dá para se fazer com computadores comuns, cara. Só a ida do homem para a Lua que dá, mas o resto não dá. É muita radiação em cima, cara. É muito problema. O Sol é um problema, cara. Tá? Tem até um documentário bacana, que foi o dia em que a Terra parou, em que um tapinha do Sol aqui na Terra derrubou as comunicações dos nossos satélites, ok? Então dá uma olhadinha aí, tá no YouTube aí, tá? Eu vou ver se eu faço uma playlist de documentários bacanas, tá? E eu puxo aí esses documentários. Então legal, chega o sinal, passa pelo NA, né? Tem um amplificador, passa por um filtro, passa por um oscilador para mudar a frequência, demodula, ou seja, do analógico para o digital, processa esses dados, passa por um modulador, tá, para transformar de digital para analógico. O que vai acontecer nesse processo? Vai ser feito possíveis correções de erro. Então, para que haja correção de erro, eu preciso dos dados. Por isso que eu preciso do demodulador e depois eu preciso do modulador. Um modem. Cada transponder desse tipo tem um modem, processamento e memória na jogada. Tá? Fora se eu fosse trabalhar com janela deslizante, seria algo um pouco mais complexo. Eu vou explicar mais para frente. Tá? Esse canal é foda, cara. Segue esse canal. Tá? O que acontece? É feito ali um processamento se os dados estão chegando. Como é um enlace, dá para se trabalhar com um trailer da camada de enlace. Então, em um satélite, um trailer robusto poderia até corrigir qualquer eventual erro. Tá? Logo em seguida, modula, transforma em analógico, passa por um oscilador, faz um filtro e pá, terra de novo. Tá ok? Aqui eu consegui fotos de alguns transponders. Você pode comprar um transponder. Isso é que é bacana. Tá? Pode comprar. Inclusive, o doidão lá, ele tava com um transponder como hackear um transponder, cara, no Odyssey. Olha que doido, cara. Ele comprou. Nos Estados Unidos você pode comprar até um caixa eletrônico. Você compra, cara. Você compra. Tá? É diferente do Brasil, né, cara? Que você não pode nem tocar na urna eletrônica. Você tem que chegar próximo, eles ficam lá de olhando, você digita o número. Se fudeu, se fudeu. Adoro essa musiquinha. E aí você se fudeu. Não é assim? Aqui não, cara. Estados Unidos você pode comprar esses equipamentos aí, cara. Normal, quer aprender a hackear, compra um desses aqui. Bom, de acordo com a lei de Kepler, o período orbital de um satélite varia de acordo com sua órbita. Ou seja, quer dizer que um satélite mais próximo da Terra precisa de uma velocidade tangencial muito grande e ele faz rasante no horizonte. É possível você instalar no seu celular um Satellite Viewer e ele dá a posição do satélite em relação a você e é capaz de você conseguir ver alguns passando, dependendo do horário, até a estação espacial, dependendo do horário. Quanto mais alto o satélite, mais longo o período. Quanto mais próximo, menor o período, maior velocidade tangencial, maior energia que tem que ser aplicada, tá? Ah, então pensa, cara. Período ali de 90 minutos.
Nós temos 3 posições para colocar satélites no espaço. Por quê? Nós temos o cinturão de Van Allen. Imagine o seguinte, que quando você mexe, não estou imitando a Janja não, tá? Você mexe os fluidos no metal, gera atrito, ok? Como assim o metal como um fluido? No centro do nosso planeta, o metal, ele está ali ainda fluindo, tá? A alta temperatura, né? E com isso gera-se atritos. E esses atritos, naturalmente, geram campos eletromagnéticos, que são vistos no espaço. Entendeu? É igual um ímã. Você está aqui com um ímã. Está aqui um ímã. O campo eletromagnético está aqui, a 2, 3 centímetros do ímã. Ah, peraí. E esses atritos que vão gerar esses campos e essas cargas, ok? Vão gerar no espaço 2 campos aonde são ionizados. E, naturalmente, esses campos eletromagnéticos recebem os ventos solares, mais a radiação de fundo, mais um monte de radiação, e que torna esses campos extremamente ionizados. Não tem quando você vê um filme assim, Houston, vamos perder a comunicação. Aí, som de fundo. Aí, Houston, passamos, deu certo, estamos descendo. Eles passaram pelo cinturão de Van Allen, cara. Tá entendendo? Então quer dizer que nada fica ali por muito tempo. Beleza? São campos eletromagnéticos ionizados, tá? Pelos ventos solares. Porra, fudeu. Então nós temos ali Léo, que é uma muito baixo mesmo, tá? Ali é torno de 1.400 quilômetros, cara, ele já está sofrendo problemas com o cinturão de Van Allen. Vamos ver um artigo sobre esse assunto. Na verdade, 2.000 já começa a dar merda, tá? Tá ali. Eu acho até que essa imagem ela é errada. Essa imagem deveria começar o cinturão de Van Allen ali em 2.000, tá? Ou seja, 2.000 quilômetros de altitude. 2.000 quilômetros de altitude. Vários projetos estão ali a 1.400 quilômetros de altitude. O Elon Musk está ali entre o torno de 550 quilômetros de altitude. Bom, e aí você tem o MEL e você tem o geoestacionário a 35.000 quilômetros, naturalmente. O geoestacionário, o próprio nome diz, ele é geoestacionário, ele está sempre aqui nessa posição, tá? Está bem alto. Eu preciso de 3 satélites para atender uma faixa no Equador. Vamos imaginar que a faixa seja de 20 quilômetros. Então, uma faixa de 20 quilômetros ao longo de todo o Equador, ok? Eu preciso de 3 satélites. Vamos imaginar que essa mesma faixa de 20 quilômetros, em todo o Equador, em Mel, eu precisaria uma média de 10 satélites. É uma média, tá, galera? E, naturalmente, se eu tivesse em Léo por volta de 1.400 quilômetros de altitude, eu precisaria de 50 satélites. Mais satélites. Mas também é muito mais fácil colocar um satélite em Mel. Né? Veja aí o James Webb, quanto foi difícil colocar ele lá no ponto de Lagrange, coisa assim. Dá uma olhadinha aí. Bom, acontece que o satélite de baixa órbita, de 1 a 7 milissegundos, eu tenho. Eu envio o sinal, ele demora de 1 a 7 milissegundos para chegar no satélite. E 1 a 7 milissegundos para voltar. 35 a 85 milissegundos para chegar até um satélite MEL. Tá? Mais 35 e 85. 270 para ir, milissegundos, até um geoestacionário, e 270 milissegundos para chegar de volta. Então, bastante tempo, né? Uma conversa real-time é um pouco complicado você fazer com satélite gel. É por isso que existem aplicações para satélites gel que funcionam muito bem. Transmissão de TV assíncrona, por exemplo. Quando a comunicação é síncrona, um Léo seria a melhor opção. Tá? Ou seja, uma conversa, uma transmissão de dados pau a pau. Léo seria a melhor opção. Tá? Muito legal isso aqui, tá? Vamos lá. Tenho que lembrar vocês que não é só a distância de 270 milissegundos. Repare que o satélite geoestacionário está muito exposto aos problemas de radiação do espaço, principalmente do Sol. Está longe do cinturão de Van Allen, ou seja, está sem a proteção. Tá?
O cinturão de Van Halen ele é um problema, mas ele também é uma proteção para os inferiores. Sem contar que um sinal teria que passar para geoestacionário, passar por 2 cinturões de Van Halen altamente ionizados. Vai que deu a louca no sol hoje, né? Fez uma merdinha lá e, e ionizou esses cinturões na hora que ia passar a informação. Bom, deu merda, né, cara? Dá merda. Então, às vezes, trazer o satélite mais para baixo talvez seja uma boa para algum tipo de aplicação. Tipo síncrono. E aí nós temos vários tipos de banda de comunicação, cara. L, S, C, QK. QK para o Google nome QK, tá ok? Cara, o YouTube ele me arrebenta. Por exemplo, um downlink em L está em 1.5 GHz e um uplink em 1.6 GHz. Se eu fosse usar toda essa banda, mesmo, para um único canal, que seria, que, na realidade, é só você multiplicar isso por 8 bits, você teria a taxa de transmissão em um mundo perfeito, em um único canal, tá? Seria assim. Mas no caso aqui, os canais, essa banda ela é dividida em canais de 15 MHz. Imagina então você pega ali essa banda de 1.5 divide em canais de 15 MHz, mas super lotada, pouca taxa de transmissão, tá, cara? Então você tem que entender isso. Ponto 9 a 2.2, mesma coisa, pelo menos o canal é 70 MHz. Pô, cada canal, muito melhor. A C, se você olhar 500 MHz, já é um senhor canal, cara. Cada canal tem com 500 MHz. Mas aí a Terra influencia muito. Tem muita radiação que a Terra lança no espaço e que chega a essas frequências aí, sendo um problema para a comunicação. Quando eu chego em 11, na verdade, a partir de 2 GHz, você já tem problema com a água. A água na atmosfera. Tá? Agora, quanto maior a frequência, maior o problema. Lembra a história do nosso micro-ondas? Ai, a aeroespacial inventou o micro-ondas. O, o pessoal da espaçonave comer uma comida quentinha. Bosta nenhuma, rapaz. A ideia do micro-ondas foi criada a partir do satélite, cara. Estamos cozinhando as bostas das nuvens, tudinha. E você fica nessa daí, rapaz. Fica atrás da Greta também, você vai entender. Que merda. Então, olha só, você tem ali 11 GHz e canal de 14 GHz. É natural, chuva é um problema. Uma frequência muito alta quando passa numa nuvem. No dia que vai estar a final do Super Bowl americano, a Sky cai. Porque passou uma nuvem, pô. É em fevereiro, cara. Eu já passei por isso, cara. Eu perdi o finalzinho, cara. Eu perdi o último. São 4, né? 4 tempos. Passou a nuvem, pô, eu fiquei sem, cara. Nossa, que chateadaço, tá? Super Bowl. Inclusive era o meu primeiro que eu tava assistindo. Sky cai porque passou uma nuvem em fevereiro, cara. Mal. Nem toda nuvem derruba, tá? Aquela nuvem ralinha não derruba, não, mas a nuvem bem carregada de água, aquela preta, derruba. 20 GHz e 30 GHz, chuva, custo de equipamento muito alto. Por quê? Frequência tão alta assim, você precisa de um material muito nobre para fazer os equipamentos, os elementos. Porque esses equipamentos comuns que a gente usa em nossas casas, em frequência altíssima, a própria frequência altíssima interfere no próprio hardware. Sério. Satélite não pode ter isso, a frequência é muito mais alta. Então, repare, 20 GHz. O que você tem no seu computador de 20 GHz? Me fala. Tá entendendo? Tudo é muito caro, meu. Tudo muito caro. Conforme eu falei, isso é um simulador. Isso aqui é um mouse, tá? Isso que tá mexendo. Tá? Isso aqui é um mouse, não é. Não vou ter que tirar o mouse da imagem. Cara, isso aí é uma simulação do que se tem no espaço, tá? Parece que tem um monte de garrafa de cachaça, né? Os russos devem ter ali. Pô, parece que tem um monte de garrafa de cachaça. É coisa dos russos, coisa dos russos. Cara, nós temos satélites que ficam lá, geoestacionários, conforme eu falei para vocês. Que eles podem servir apenas como um grande hub no espaço.
Eu mando o sinal chega nele, vem para alguma estação, bate, eu recebo da minha estação, processo e mando para outro satélite, tá? Aqui eu acho que o Thunderbolt ele foi meio preguiçoso, tá? Ficou meio preguiçoso. Ele poderia ter colocado 2 satélitezinhos, 2 antenas, um cabinho entre as 2 antenas. Pô, vai ficar show de bola, cara. Ficou meio preguiçoso no desenho aqui. Tá? Isso aqui é chamado de Versat. E se eu te falar que tem satélite de média órbita que passa. E também eu tenho satélite de baixa órbita que passa muito rápido, coisa de minutos. Peraí. Como é que essas antenas vão acompanhar? Ahá! Essas antenas têm um algoritmo matemático que dá para prever a posição de um satélite. O satélite GPS também vai ajudar nesse posicionamento. E ele faz um acompanhamento do satélite no seu horizonte. Olha que legal. Da hora, né? Então as antenas podem ser utilizadas hum, como é, podem ser utilizadas para acompanhar esses antenas como acompanhar os satélites, tá? Bom, por exemplo, tem um tipo de satélite muito legal que usamos todo o tempo. Eu mesmo tinha um relógio que tinha GPS e muitos dos computadores são regulados hoje por GPS, tá? Ao horário dos computadores, uso horário e tudo mais. Bom, nós temos algo em torno de 30 satélites que estão ali a 20 mil quilômetros de altitude, tá? E, e com eles, eu acho massa que ele fala mel, né? Mas olha só, 20 mil quilômetros. Ele tá no começo do gel, cara. Eu acho isso engraçado, cara. Referência, né, cara? Essas referências, tá? Essas referências aqui não foi eu que fiz, não. É referência, porra. Referência. É gel, cara. Tá ali algo em torno de 20 mil quilômetros de altitude. Ah, lembrando que o Thunderbolt ele é antigo, tá? E com esses satélites gel eu consigo posicionar. O pior é que você vai se você for procurar isso aqui, você vai ver que é em gel, em mel. E o Thunderbolt diz que é em gel. Caramba, mano. Eu vou pelo Thunderbolt, tá? Eu vou pelo Thunderbolt. Se você vê aí na internet que é pelo gel, ou desculpa, que é mel, vai aí, cara. Mas eu vou seguir o Thunderbolt nessa questão de altitude. Tá? É claro e unânime para mim aqui. Legal. Então você consegue posicionar alguns elementos do campo com gel. Cara, desculpa, com GPS. Tem satélites que se reposicionam por GPS. Você tem, cara, míssel que vai por GPS. Você tem até drone aquático agora que vai por GPS. O negócio é fantástico, tá? A precisão pode chegar a 50 centímetros. A precisão pode chegar a 50 centímetros no solo. É muito 10. Bom, um satélite MEL consegue então ter uma visão de pelo menos ali um hemisfério ali, cara. Vamos colocar assim, tá? Mas o Léo, ele tem uma visão muito menor. Mas lembrando que é natural que o Léo está muito próximo do planeta e o Mel está muito longe do planeta. Então é natural que essa visão muda. Ou seja, além do Léo ser um satélite que passa com muita velocidade, eu preciso de ter muitos para manter continuidade de transmissão. Eu também, no satélite Léo, eu não alcanço uma área muito grande do planeta. Por isso que eu tenho poucos transponders no Léo. Qualquer satélite de Léo tem poucos transponders. Tá? Enquanto os satélites Mel e Gel têm uma pancada de transponders. Isso tem que ser levado em consideração. Vamos dar uma olhada. Em 1990, você tem que ver que na década de 80, a Motorola vai estar um pau arriado com a AT&T pela comunicação móvel por estação base na Terra. Tá? Vai ficar por uma explicação futura quando eu explicar a questão de telefonia móvel. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta e quinta geração. Tá? Mais para frente. Então eu vou te indicar o documentário. Mas teve um arranca-rabo fodido ali. Motorola, AT&T, Motorola foi muito melhor tecnologicamente falando, né? Mas ela esqueceu que quando Graham Bell ele ganha o direito
de ser monopolista do estado, dos Estados americanos lá, é naturalmente que a Motorola tem que ceder para ele, lógico. Tá? Por isso que a lei antitrust quebrou essa porcariada toda. Bom, bom, no início, a, a Motorola ela inventou de lançar 77 satélites. A FCC, que é um órgão americano que regulamenta essa questão de faixas de frequência e tudo mais, garantiu esses 77 satélites no espaço para o projeto Iridium, nas frequências que a FCC liberou. Tá? Aqui você tem a imagem do satélite que foram lançados. Tá? A verdade, o projeto era 77, falaram em 288 e não deu quase nada. Você tem que entender que na década de 90, quem é que lança satélite? Quem é que lança satélite? É a NASA. Não é assim? É assim? E aí, naturalmente, para lançar satélites, esse negócio de lançar satélite, um monte de países lançando e até empresa privada lançando, é moderno, cara. Lá naquela época, não. Então imagine você tendo que lançar satélites militares, porque embora a Guerra Fria já estava sendo um saco, né? Tava caindo tudo ali, muro, 90, 92, não, 89, não lembro, por ali. É o fim da União Soviética, escambau A4 ali, tá acontecendo. 92, eu acho, falei a memória. O que acontece? E ficou aquela tensão lá, e soltando satélite militar, já há década, mais uma década quase. Lógico que vai ter uma concorrência fodida, vai ficar caro subir satélite naquele momento. A Motorola vai ter dificuldade. Esse aqui é o aparelhinho. Não posso falar celular, tá? Não é. Esse aqui é o comunicador móvel via satélite. Tá? Esse é o nome correto. Não sei se vocês sabem, mas esse aqui é o fura-olho, rapaz. Você tem aquele amigo fura-olho que fica furando teu olho, você arruma a mina e ele vai lá e toma tua mina? Então, ele é o Global Star, cara. Ele é teu amiguinho Global Star. Já imaginou essa antena, você atendendo um cliente e fazendo muito rápido um cliente e pá, atender e furar o olho de alguém que tá atrás? Esse é o celular fura-olho da Global Star, cara. 48 satélites em mel. É natural que também não deu muito certo, cara. E se eu te falar que a Microsoft entrou nessa merda com Global Star? É, cara. A Microsoft entrou com esse Global Star aí e não foi lá, não deu certo não, cara. Aparelho da Qualcomm, né? Uma boa marca pra época, tá? Qualcomm é uma boa marca, ótima marca. E esses aqui era o jeito dos satélites, né? Com vários transponders, né? Podemos ver aqui as anteninhas de transponders aqui, ó. Tá? É natural que, pô, não deu muito certo, não, cara, também. Muitos projetos fracassaram. Elon Musk é o único projeto que parece que tá dando certo. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê. Bom, o que o Elon Musk está tentando fazer? Uma constelação de satélites, tá? Por infravermelho, para poder ligar dois pontos do planeta sem passar pela Terra, porque não passa pelos trâmites jurídicos, o canal de dados dos países. Essa é a verdade. Então, se eu quero falar mal do presidente aqui no Brasil, o sinal do Elon Musk hoje volta para o Brasil. E aí eu sou, naturalmente, preso pelo STF. É isso? Que é quem prende no Brasil, quem legisla e quem faz tudo hoje. Então, se você olhar, isso é um problema, que esse modelo aqui, o B, tá? O Elon Musk pretende fazer uma constelação de satélites, mas para isso ele precisa de ter uma malha de satélites muito grande, coisa que eu vou explicar mais para frente. Não está muito longe não, tá? Bom, e existem satélites que podem variar. Preste atenção, gente. Quando nós falamos aqui de altitude, tamanho, é um tamanho variado, tá? Por exemplo, de 1 kg a 15 quilos, satélites do tipo cubo. Tá? De 10 centímetros até 30 centímetros quadrados, mais ou menos. Tá? Não é certo, gente. Não é uma lei esse negócio. Geralmente é coisinha pequenininha assim. Você põe no colo, dá certinho. Tá? Você não vai colocar uma geladeira no colo, porque tem satélite como o do Elon Musk, é do tamanho de uma geladeira, cara. Eu vou explicar.
vai pôr no colo. Então não pode ser considerado um cubo. Essa coisinha aí, cara, estamos numa caixa de sapato, custa 40 mil reais para colocar ele no ar, cara. Ou seja, ele vive bem. O problema dele é que ele não tem muita potência para gerar frequências muito altas. Ele acaba trabalhando com frequências baixas, com pouca capacidade de transmissão de dados. Ele aberto, ele parece mais esse alienígena aí, tá? Então dá para olhar que ele tem pouca, aqui ficam os transponders dele, ó. Tem pouca capacidade de transmissão, mas, pô, te fala sincero, um paísinho como o Brasil, um país eco como o Brasil, 40 mil dólares, cara, não é ruim não, cara. Pô, vão pagar, vão pagar 400 milhões aí pra cama da Janja lá no avião, né, cara? Eita porra. É dinheiro, porque é dinheiro pra caramba, rapaz. Acontece que nós temos hoje muito lixo espacial. Separei aqui um vídeo para vocês de 8, 10 minutos de mistérios no espaço. Tá? Bom, e você vai procurar por grande lixo espacial e você vai dar uma olhada. Cai no sul do Brasil e fala sobre esse problema. O sul do Brasil ele é um local de reentrada, né? Ele é um local de reentrada. Bom, no próximo vídeo eu vou lhes explicar sobre o projeto Starlink. Esteja ligado no Starlink. Até mais. Tentei fazer uma piada, não deu. Até mais.